como de hábito aqui, quem quiser fazer perguntas, a gente recolhe, presidente. Tá, tem mais duas aqui, o senhor faz aqui, depois a gente vai sucessivamente, a gente tem uma limitação de horário, que tem 1 hora aqui, as pessoas podem ir com certa calma, acho que vai dar para contemplar todo mundo. Olha, eu ouvi com fascinação ambas exposições aqui e comecei a me recordar de outras situações. Eu já falei disso mais de uma vez. Eu estava na França em maio de 68. Não foi diferente. Não foi diferente. Quer dizer, uma coisa que causou aquela comoção foi um nada. Foi uma reivindicação local numa universidade, e não vou descrever outra vez, que não é o caso, e que se espraiou. Isso era o começo desse tipo de movimento. E que obrigou também o De Gaulle a ir à Alemanha e pedir apoio do Exército. O Exército deu apoio, juntou os partidos ao Partido Comunista, que apoiou também, parou tudo. Mas não parou. Quer dizer, as coisas mudaram, apesar de tudo que se possa parecer que não houve mudança, a França mudou muito em termos culturais e tal. Naquela época, eu escrevi um ensaio, eu era presidente da Associação Internacional de Sociologia, dizendo, para prestar atenção, que a mudança social clássica é a revolução via guerra de classes, e uma revolução. Aqui não está acontecendo isso, é um contágio de um mal-estar que é libertário, mas que tem consequências, né? E que se dá de outra maneira. A sociedade ela muda, talvez não havendo uma ruptura total, mas ela muda. Bom, aqui vocês estão mostrando algo mais complexo, porque ela mudou e teve uma ruptura total, né? E realmente os motivos são variados, são locais sempre, mas tem algo que é comum. O que é comum é uma espécie de sentimento de sufoco, né? Material, o pessoal não tem emprego, não tem... E às vezes nem só material, o caso de ter automóvel e ter apartamento, mas não tem possibilidade da religião, ou de casar, ou de liberdade, questões desse tipo. Eu acho que isso é o que caracteriza a sociedade contemporânea, esse tipo de movimento, e a forma de mudar das sociedades, diferente da que nós estudamos sempre, que era a revolução social. Aqui é uma explosão, não é uma revolução, que pode ou não ter consequências revolucionárias, dependendo das outras forças. O exército apoia ou não apoia, para ou não para, a confraria muçulmana vai jogar de que maneira? E entra o jogo mais comum, mas a explosão se dá assim, aparentemente, sem você saber de onde vem, um rastilho que pega fogo. Bem, isso implica em repensar muita coisa, né, no que acontece. E também, eu acho que seria patético imaginar que isso vai resultar no modelo capitalista de sociedade desenvolvida. Não vai. Vai ter pluralidade de formas de expressão de reorganização, etc. Você não pode pedir que, sei lá, né, no Iraque, para falar um país que é mais antigo desse processo, mesmo com a invasão e tal, que o Iraque vai se transformar numa democracia liberal. Não vai. É outra coisa. Você pode exigir ou desejar que você tenha respeito aos direitos humanos, valores fundamentais, mas a forma de organização política e o tipo de ideologia que vai manter vai ser variável, não vai acontecer nada. Então, toda a expectativa que se forma muito na mídia internacional, a respeito ao próprio título, da Primavera Árabe. Bom, não tem sentido. Não é primavera por quê? Depois vem o quê? Né? Vai vir outra coisa que o próprio mundo árabe vai produzir, né? Que não vai ser... Bom, para não falar demais, vindo para o caso da América Latina, né? Aqui é um pouco diferente, porque nós somos mais ocidentalizados. Os países menos ocidentalizados, ou seja, onde a população indígena é mais forte, já fizeram que tem muita coisa. Bolívia, Equador, né? Às vezes a reação toma formas ocidentais, guerrilha do Sendeiro Luminoso, no Peru, né? Mas são países que você tem opressão, divisão de social muito forte e cultural. Não é só uma questão de mercado, é uma divisão cultural e opressão. Sul do México, Guatemala, né? Então você tem aí, esses países já estão atuando de uma maneira não conforme as expectativas, digamos assim. Deixa eu ver o que aconteceu na Bolívia. Ler a Constituição da Bolívia, do ponto de vista ocidental, é um escândalo.
Porque não é uma Constituição, é um reconhecimento de pluralidade de etnias, cada um com sua regra própria, seu direito próprio, e como se houvesse em certas regiões Sharia, em outras não. É uma confusão danada, mas é consequência disso que explodiu. Nos mais ocidentalizados, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, mesmo Paraguai, não acredito que tome esta forma, vai tomar outras formas. E eu acho que você descreveu aí agora a respeito do que está acontecendo é real. Quer dizer, primeiro, essa confusão entre delinquência e guerra é perigosa. Eu assisti muito de perto, que eu me meti nessa questão de combate às drogas, o que está acontecendo no México, na Colômbia, na América Central toda e aqui em menor escala. Não é? Em algumas situações vira quase guerra. Vira quase guerra. Não é? E é um processo muito amplo, que também a população acaba se solidarizando com o que é dito, chamado pela boa sociedade de bandidos. Porque há uma convivência. É muito complicado. O que é o bom, o que é o mal? É uma zona cinzenta. Vou dar um exemplo. Eu entrevistei mulheres no Rio de Janeiro, na favela, em que elas diziam, bom, lá na minha casa é assim, eu tenho um filho que entrou para o crime, o outro não. Então, eu não aceito nada daquele que entrou para o crime, porque eu sei que o dinheiro vem da droga. Não aceito presente, televisão, nada. Agora, quando entra a polícia, ela bate nos dois. No que entrou para o crime e que não entrou para o crime. Então, eu estou contra. Né? Então, quando o Estado se caracteriza como se fosse a expressão da opressão, e junta tudo contra. Né? E isso é um perigo. E em muitas ocasiões, o Estado termina por aparecer como a face má. Né? Ainda que seja em nome do bem, não importa. Lá para aquelas pessoas que estão lá, está matando indiscriminadamente, como nós vimos aí em certas cenas. Então, nós estamos numa situação realmente complicada. Você veja o Rio de Janeiro. Por coincidência, o general que ocupou aquela região lá da Maré, do Alemão, foi meu ajudante de ordens. Então, eu conheço. É um homem excelente. Eu conversei com ele recentemente. A sensação que eu fiquei da conversa é que o Exército ocupou, dá a impressão de que paralisou tudo. Na verdade, nenhuma busca deu em nada. E por quê? Porque eles têm um sistema de comunicação, os traficantes, e com o apoio da população, que avisa tudo antes. Então, não acontece praticamente nada. Né? E como está o Exército não mata, pelo menos no caso do Brasil, é um pouco como o Exército da Síria, do Egito, então há um certo respeito. Mas não houve a dessolidariedade entre a população local e a criminalidade. Continua havendo uma situação bastante complicada, a despeito de tudo que se possa dizer pela imprensa, pelo que se noticia, bastante complicado. Né? Então, eu acho que digamos, essas novas realidades precisam ser realmente repensadas. E o trabalho como o de vocês alerta, não só ajuda a gente a entender o que está acontecendo lá, mas alerta sobre o que está virtual aqui. Tá? E termino dizendo o seguinte, eu me opus muito à questão da guerra às drogas, porque é isso. Guerra às drogas significa você transformar essa região aqui no que está acontecendo lá. É só reconhecer que mata para cá, mata para lá. Não é assim. Não é? Você tem que entender mais profundamente o processo pelo qual as pessoas se envolveram, até no crime. Né? Tem que entender isso e buscar fórmulas de atuar a partir da informação, da inteligência e tal, e sabendo que vai ter modos muito diferentes de viver, que não vão ser compatíveis com, aspas, o que a gente imagina que é a boa sociedade. Tem uma observação? Sim. Posso só fazer uma observação? Que, por exemplo, dos países ocidentalizados aqui na América do Sul, né? Essa é uma coisa interessante, porque o Brasil tem realmente uma parte da sociedade que nem sabe que não vive num país ocidental, né? Que é ocidental e pronto, acabou. Né? Mas na favela, o pessoal vive o outro modo, vive o resto disso, né? Vive o eco dessa ocidentalidade, né? E realmente eles não têm o fruto disso, né? Então, e eles são milhões, né? São milhões, não é uma população pequena, né?
é uma população de milhões. E, por exemplo, a questão do uso do exército, né, para combater isso. O exército ele é uma coisa muito democrática aqui. Então, por exemplo, dentro da polícia, às vezes não entra todo mundo. Mas dentro do exército tem gente que é da favela e é recrutado. Né? O Estado exige que ele vá lá quando ele tem 18 anos, então ele tem que estar lá. Então ele vai chegar dentro da favela e ele não vai atirar. E isso é o que aconteceu, por exemplo, no leste da Líbia, que aconteceu no Egito, que aconteceu na Tunísia, que o cidadão ele estava dentro do exército, ele falou, não vou atirar no meu irmão, não vou atirar no meu primo, não vou atirar na minha família. Aqueles, por exemplo, no Bahrein, na Síria ou na Líbia, que lutaram, que suportaram o governo, são aqueles que vivem do outro lado da ocidentalidade. Então, para mim, sabe, digamos, de uma coisa ocidente ou oriente, ou o que seja, a coisa é isso que preocupa para mim, por exemplo, que também essa divisão possa se criar mais e mais e mais. Até, por exemplo, no Brasil, hoje usa-se o exército para fazer um pouco de trabalho de polícia. O que me assusta, porque ali dentro os soldados vão falar, nossa, você pensa assim, eu penso assado. Já saiu daquele assim, nós pensamos assim. Então eles estão colocando o exército em frente a alguém que eles vão ter que tomar posição. Né? O soldado vai falar assim, peraí, vamos lá na favela do Alemão, mas na favela do Alemão mora minha mãe. E o outro fala, não, mas eu moro em Jacarepaguá. E o outro fala, eu moro na Barra, sabe, o meu pai. Então ali eles falam, nossa, por que só o meu pai ou só a minha mãe tá, né, e o teu pai não? Então essa a preocupação que eu tenho em relação a isso tudo. Né? Eu vou seguir, mas eu não resisto aqui um minuto de fazer um pouco, digamos, não chamaria de defesa dos valores ocidentais, mas chamar, digamos, cuidado com a moda de falar mal dos valores ocidentais, como se os valores ocidentais fossem a expressão de um capitalismo brutal. Quer dizer, foi um processo histórico que começa lá atrás, nas guerras religiosas na Europa, no século XV, no século XVI, e que resulta numa capacidade de aceitação, vou falar aqui complicado, da alteridade do outro, né? De outras crenças e da secularização do Estado, que é uma conquista civilizatória imensa. Desde que você não pense que vai impor essa regra. Não, exato. Você não impõe esta regra, mas digamos, não perder, não entrar numa espécie de relativismo dos valores. Né? E aí, quando você olha os processos na sua profundidade no Oriente Médio, no norte da África, com graus diferentes, e aí a Tunísia é o dado mais otimista, e talvez não seja por acaso é o país mais ocidentalizado, né? E digamos que a assimilação desse processo cultural de aceitação do outro e da aceitação da laicidade, eu acho que possivelmente tomará sexo. Eu não estou aqui defendendo a imposição disso, muito menos, digamos, at gunpoint, num estilo Bush. Mas perder de vista, digamos, que isso é uma imensa conquista civilizatória, eu acho perigoso. O tema é muito grave. Aí a questão é a seguinte, você tem que, eu acho que é razoável, que se defenda alguns valores universais, né? que para significar os direitos humanos, né? Incluindo igualdade de gênero, tudo mais. O problema é quando você, ancorado nisso, você defende o modelo político e o modelo econômico e uma imposição de uma visão religiosa. Não dá. Você tem que fazer, como é que você salva um núcleo do que seria, né, direitos humanos? Não precisa chamar de ocidental, porque aí já dá confusão. Já vem um anti-ocidentalismo que já deu aquela confusão toda no mundo árabe, precisamente, que toda essa confusão vem da recusa ao Ocidente, né? Então a gente tem que entender isso muito bem, e nós aqui que somos mais ocidentais, mas nós temos que entender que pelo fato de sermos mais ocidentais, não quer dizer que nós não tenhamos entre nós segmentos que não são ocidentais, no sentido de que não se beneficiam das conquistas materiais e espirituais que o mundo ocidental oferece para uma parte da sociedade. Né? Quando ele falou dos favelados, está dizendo isso. Está dizendo que tem pertence e não pertence. Bom, isso é complicado. Você tem que criar condições de pertencimento. Se você não criar condições de pertencimento, pode haver uma explosão.
E fazendo uma observação que essa mentalidade pode ficar também monstruosa. Eu vivi 17 anos na Noruega. E na Noruega nós tivemos agora um totalmente ocidental, defendendo valores cristãos, defendendo tudo, que explodiu e matou e assassinou gente defendendo exatamente os valores ocidentais. Então esses valores ocidentais, a coisa hoje, ela é tão difusa, né, na cabeça. O que são esses valores? Eu concordo com você que assim, o voto livre, a igualdade entre sexos, enfim, claro, né, totalmente. Mas essa defesa dos valores ocidentais, ela também hoje tomou e pode tomar um corpo muito perigoso. Eu francamente não me identifico com o sujeito dinamarquês. Não acho que ele seja a expressão do... Não, ele próprio, ele é tão ocidental que ele próprio se sente recusado pela sociedade ocidental. Ou seja, não nos transformamos em cruzados. E a regra é a tolerância, aceitação da diversidade. Sim, não nos transformemos em... Não quero polemizar e acho que as pessoas... Não nos transformemos em cruzados, mas também não entremos aqui numa espécie de relativismo cultural que anything goes. Não. Eu acho que isso é importante. É importante ter esse dado aí. Porque eu acho que você pode ter um núcleo de valores que você tem que defender. Tudo bem. Esse núcleo de valores. Agora, aceitando a diversidade. Se não falamos o relativismo, vai ter de relativismo. Vai haver uma diversidade. Né? Queiramos ou não. Pega o seguinte. O Japão. Não houve um país asiático que tivesse ocidentalizado mais que o Japão. Mas não é o Ocidente. Ele é capitalista avançado, uma das maiores economias do mundo, mas ele não é o Ocidente. Isso não tem importância. Né? Claro que os valores fundamentais do Ocidente estão lá. Tem até democracia formal, tem tudo. Né? Mas ele não é o Ocidente. Nós vamos ter sempre uma heterogeneidade cultural que precisa ser respeitada na sua relatividade. Essa também é uma confusão que não deixa resolver o problema das Coreias, né? Entre o Ocidente e o que é o Oriente. Como eu acredito que o melhor índice para você medir, digamos, o grau de aceitação da diversidade da alteridade é dar igual voz às mulheres, eu te passo a palavra aqui. Finalmente. Primeiro eu queria dizer que eu gostei muito das falas de vocês. A gente acompanhou a Primavera Árabe, mas eu acho que vocês conseguiram trazer coisas novas mesmo para quem estava acompanhando muito. Eu agradeço vocês. Você se identifica, desculpa, para a gente poder... Heloísa Paiti da Unesp. Algumas imagens ficaram muito fortes para mim. Primeiro, a que o Lorival falou, daquela tapa na cara que houve ou que não houve, que teria sido o estopim, mesmo que não tenha havido, me pareceu uma imagem, uma representação muito forte. Quer dizer, levar um tapa na cara do mal, tudo, menos isso. Aquele ubermachismo aí que você mostrou, aquela coragem irracional, né? Porque você não ganha uma guerra desse modo, parecia mais uma coisa simbólica, muitas vezes, de mostrar que estávamos dispostos a tudo contra um regime que... Aí também entra uma questão de gênero, contra um regime que me impede de ter uma família onde eu sou o dono, onde eu é que você, o chefe. Eu devia talvez ter ouvido tudo isso de modo fragmentado ao longo da Primavera Árabe, mas a gente foi tão tomado pela essa coisa da liberdade, da luta pela democracia, o fim daquelas ditaduras, que eu acho que acabou não ficando, pelo menos na minha cabeça, tão forte, ou talvez tenha sido a apresentação de vocês, talvez tenha sido as imagens que vocês trouxeram, talvez não tenha ficado tão forte o quão opressor é o papel da mulher liberal nessas sociedades. Por um lado, essa opressão autoritária, por outro, essa opressão ainda pior, porque afeta o cotidiano, que deve estar chegando agora. Enfim, é um pouco uma reflexão. Que mulheres liberais, que vozes que vocês ouviram? Acho que o Lorival trouxe a moça síria, né, que gostaria de ir para a praia. É a única voz um pouco que eu me identifiquei, que é uma pessoa contra, ou pelo menos muito, muito medo do que está acontecendo. Quer dizer, que outras vozes femininas que vocês conseguiram
captar que vocês poderiam trazer um pouco mais para a gente. Legal. A pessoa do lado, eu peço para você se identificar, por favor, e aí a gente volta aqui para Ok, meu nome é Alberto Kremnitzer e tem uma coisa que me parece imprescindível conhecermos e acredito que poucos de nós conhecemos. Nós estamos falando de uma cultura, de uma religião, de uma região que tem sobre si, me lembra a imagem da mãe de Woody Allen no filme Manhattan. O Corão. O Corão fala de jihad, o Corão olha para a mulher de uma maneira que poucos de nós aceitaríamos. E, conforme falou a nossa amiga aqui, chama a atenção o fato de uma mulher bater na cara de um homem, porque a mulher não é igual ao homem, de acordo com o Corão. Com relação ao desenvolvimento da primavera árabe, como poderá a primavera chegar a florir quando o poder naquela região, e de acordo com a religião, o poder e o discurso está nas palavras do profeta. Como conciliar a democracia, o poder do povo, com o poder emanado pelo profeta, que é a lei. Eu não sei o quanto, por exemplo, vocês puderam observar o fato de que o pessoal atira em pé, quando qualquer filme de faroeste nos ensinava que se atira deitado. Eles não viram faroeste lá. Pois é, aí vem a questão, o jihad, morrer pela causa. Será que ele estava ali para brigar ou para morrer? Ali não era jihad. Eles nunca declararam jihad contra Gaddafi. Mas eles não são muçulmanos? Eles Sim, têm mas noção. jihad é uma outra coisa. Você pode não ter noção, nem eu posso ter noção do que é jihad. Não, Eles mas sabem. eu sei que lá não teve jihad. Eu tenho certeza que lá não teve jihad. Bom, ok. Lá não foi jihad. É só essa colocação. Obrigadíssimo. Vamos colher aqui mais. A Malak está primeiro. Eu posso fazer só um comentário? 2 segundinhos, deixa só a Malak falar, senão nós aqui vamos ser. Nós da mesa aqui sofreremos uma rebelião. Bom, Lorival, eu gostei muito. Malak, você se identifica, por favor? Eu sou Malak Popovic, eu sou egípcia. Eu acabei de voltar do Cairo a semana passada. E eu acho que vocês fizeram um retrato muito sincero do que vocês viram. E eu vivi um pouco essas coisas do mesmo jeito. Agora, voltando para o Cairo, e passando 10 dias lá, o quadro é muito sombrio. As pessoas estão falando agora de uma revolução dos famintos. O Egito tem 100 milhões de pessoas e você estava falando de jovens sem perspectiva, provavelmente 60 milhões de jovens sem perspectiva. Por que a situação é tão triste? Primeiro, o exército, que era qual as pessoas confiavam, não confiam mais. O exército está prendendo pessoas, torturando. Muitas das pessoas que estavam na Tahrir agora estão sendo torturadas ou desaparecidas. E o exército continua com o poder econômico. Então, isso é uma coisa muito... a outra coisa, a religiosidade. A religiosidade é um pouco a falta de política. Então, você é religioso, você fala Allahu Akbar, porque não tem outra coisa para dizer, por enquanto. E a grande frustração da religiosidade é que ela não resolve os problemas econômicos. Então, tudo bem ter um Morsi, mas o que o Morsi fez? O que ele vai fazer? E isso, por exemplo, pela primeira vez, vi muito claramente sentimento anti-coptas.
e discriminação anticristãos. Os cristãos egípcios. Eles não são só ortodoxos, eles são católicos. São os cristãos do Egito, que são 10% da população. A última coisa é que a revolução virou delinquência. Não tem mais polícia, ou a polícia que estava se juntou a novos delinquentes. As armas estão chegando da Líbia, em grandes quantias. As drogas, tem um tráfico de droga em cada vilarejo, tem pessoas que estão com droga. E sequestro de pessoas, que é uma coisa que nunca tinha acontecido no Egito. Que está hoje, são os mesmos grupos que fazem essas coisas. Então, eu diria que a pós-revolução é uma grande frustração de pessoas que sentem que elas fizeram uma revolução e não levaram uma revolução. E que, mesmo as que são religiosas, sentem que os religiosos com a Sharia, porque não é o Corão que está decidido, a Sharia, que é uma interpretação do Corão. E são interpretações, e nenhuma delas é válida, de uma certa maneira. Elas brigam entre elas. Então, eu voltei muito, muito pessimista. Obrigado, Malak. A gente faz uma nova rodada, eu já registrei aqui. Deixa a mesa, também vocês aqui, até o limite do que seja possível, mas houve várias perguntas já. Vamos bater um pouco de bola aqui, Lorival? Bom, com relação à mulher, né, nas revoluções na Tunísia, no Egito, que foram revoluções pacíficas, apesar, né, pacíficas, sim, em que eram questões de polícia, né, de dispersão de multidões e tal, as mulheres tiveram um papel, porque eram jovens, né, moças, assim, tiveram um papel bem parecido com os homens. Também porque a Tunísia e o Egito são sociedades mais liberais do que a Líbia, por exemplo, né? Na Síria e na Líbia e na Síria é guerra civil, né? É diferente o papel da mulher, né? As mulheres não combatem lá. Então elas têm um papel muito de cuidar, que é o papel bastante reservado para a mulher no mundo árabe muçulmano, né? Cuidar. Então elas, muito corajosamente, elas abrigam feridos que não podem ir para o hospital, né? Porque se um insurgente ferido for para o hospital, ele é morto lá. Então, existem na Síria hoje muitas clínicas clandestinas, que são casas em que médicos, homens e mulheres, às vezes médicos, às vezes enfermeiros, às vezes simplesmente sem uma formação na área de saúde, estão cuidando dos feridos. Isso é muito importante. Agora, no caso da Líbia os homens, eles não escolhem as mulheres, né? É a família que escolhe. Eu lembro de uma frase do meu intérprete em Trípoli, que falava bem inglês, ganhava bem, trabalha numa multinacional, ele é topógrafo. E aí, apaixonado pela mulher dele, tão apaixonado que não foi para a guerra, né? Que é um gesto difícil, né? Quero falar disso também. Mas porque ela estava grávida do primeiro filho, né? E aí eu falei, pô, eu sinto que você gosta dela mesmo, né? Conheci ela, inclusive, e tal. Que é um gesto muito difícil, você apresentar a sua mulher para um outro homem, não é? Não pense que a gente tem acesso muito às mulheres no mundo árabe, não tem, né? O espaço feminino é diferente do espaço masculino, nós somos homens, embora sejamos repórteres, né? Mas a gente tenta ver algumas brechas, né? Mas aí eu falei, como é que foi que a escolha, né? Ué, minha mãe e minhas irmãs, né, escolheram ela, né? Aí eu falei assim, por que você não escolheu? Ele falou, elas entendem de mulher, eu não entendo de mulher. O homem, assim, eu tenho 2 filhos homens, né, que são crianças, assim, um deles já quase pré-adolescente.
eu comparo muito assim. Eles não gostam de meninas. Ser homem, quando você é pequeno, é não gostar de meninas, porque você fica com os homens, porque você é homem, entende? Você brinca com os homens, você gosta de coisa de homem, você gosta de homem, porque você é homem. Isso é ser homem antes de ser adulto, né? E nos homens árabes, eles ficam assim, para o resto da vida. Eles gostam de homem, eles dão as mãos para os homens, eles beijam os homens, eles ficam com os homens. Se você fala, você gosta de ficar com mulher, você é mulherzinha, então, você não é homem, entende? O homem não gosta de mulher no mundo árabe, né? E eu acho que esse prolongamento da adolescência, forçada pela questão econômica, pela impossibilidade de casar, prolongou a infantilidade do homem líbio, por exemplo, né? E egípcio também, eu observei. Bom, eu acho que, embora a jihad não tenha sido decretada oficialmente, não tenha havido uma fátua nesses países, e nesse sentido, de fato, não é formalmente uma jihad, a palavra jihad significa um esforço em prol de Deus. Então, se você dá uma esmola em nome de Deus, isso é uma jihad. Se você ajuda um doente, é jihad isso, né, em árabe. Jihad é um substantivo que advém da mesma raiz do verbo esforçar-se. Agora, uma parte, eu acho assim, mais que isso, quer dizer, eu acho que que há uma estereotipagem tão violenta disso que é difícil falar sobre isso. A pior coisa que foi feita até hoje, uma das piores coisas na imprensa ocidental, foi traduzir jihad por holy war, né? E o pessoal, os mujahedin lá no Afeganistão gostaram disso, porque tinha um apelo cruzado isso. E os mais radicais gostaram de serem holy warriors, mas não é isso. Jihad não é guerra santa, né? Jihad é um conceito muito amplo. E nesse sentido, nessa recolocação do termo, eu acredito que, em grande medida, as pessoas tinham Deus dentro de si quando estavam na guerra. E tem hoje na Síria, e tinham na Líbia, né? E acreditaram no martírio. Agora, existe esse aspecto, mas existe o aspecto de um heroísmo civil também, sabe? Assim, duas coisas rápidas. Eu falei do Fatih Tebel, e depois que ele foi preso e que começaram as manifestações e que houve uma repressão violenta, a manifestação cresceu e cerca de 200 jovens foram para frente da principal katiba, do principal quartel de Benghazi, né? E começaram a lançar pedras e começaram a adquirir a dinamite que é usada no lago de Benghazi pelos pescadores, e a fazer coquetéis Molotov em garrafas de Coca-Cola com dinamite, e a jogar dentro da katiba. E os soldados estavam lá dentro, os Kataeb, né, que são os brigadistas da elite do Gaddafi, e disparavam de lá e matavam os jovens de lá com fuzis. Em frente tinha um prédio residencial de 3 andares, morava um contador da estatal de petróleo Líbia, e ele assistia aqueles jovens morrendo, e ele ia e pegava e ajudava a levar os jovens para o cemitério. Aí um dia ele começou a falar para a mulher dele: a gente não pode assistir a isso assim, de braços cruzados, né? E ele tinha 2 filhas adolescentes de 16 anos, gêmeas. Aí um dia ela viu ele, no 3º dia, ele descendo do apartamento pela escada com botijões de gás. Desceu um primeiro, depois desceu um segundo. Ela achou que ele estava indo só comprar gás. E aí ele colocou esses botijões dentro do carro com dinamite dentro do porta-mala do carro, e acelerou em direção ao portão principal da katiba, que estava fechado ainda, e os jovens todos lá, e abriram alas para ele, e ele passou assim, e fazendo assim, e aí ele bateu com o carro contra o portão e explodiu o carro dele,
E aí essa explosão abriu os portões. E aí esses 200 jovens entraram na Catiba e os Kataeb, surpresos, fugiram, saíram correndo. E foi a primeira vez que os jovens tiveram acesso a fuzis. E foi aí, na verdade, que essa manifestação pacífica, que era com pedras e com coquetéis Molotov, se transformou numa luta armada, de fato, de armas de fogo, né? E aí, quando a gente estava na guerra, e eu estava com voluntários, todos nós jornalistas tínhamos voluntários, pessoas jovens assim que falavam bem inglês e que eram da elite, assim, que nos ajudavam nas entrevistas, e iam para a guerra com a gente, assim, nos carros deles, pagando gasolina, não aceitavam nenhum dinheiro, né? E aí eu estava com um engenheiro e 2 contadores de multinacionais e da estatal de celular. E aí eles começaram a encontrar primos deles na guerra, amigos, vizinhos que estavam armados, que estavam lutando. E aí eles falaram para mim, os 3 eram primos entre eles, falaram assim: a gente não pode continuar assim esse trabalho com você, porque a gente vai arranjar fuzil e vai lutar. E eu falei: vocês não podem fazer isso, vocês vão morrer, vocês estão vendo, todo mundo está morrendo, né? Aí eles falaram assim: pois é, mas não dá. E eu ficava argumentando, tentando convencê-los do contrário, porque eu já tinha ficado amigo deles, mas on the back of my mind eu entendia eles, eu também teria feito a mesma coisa. É uma desonra muito grande, é um egoísmo muito grande você assistir seus primos, seus vizinhos morrerem e você ficar em casa. Entende? Não dá para fazer isso. Então, são pessoas assim, é dono de ferro velho, estou lembrando de pessoas, dono de uma loja de autopeças, é dentista, é advogado, é esse pessoal que estava lá. Porque não dava para ficar em casa, simplesmente não dá, né? Então, você vai desorganizadamente, você se junta lá, pessoas que você não se conhece, formam um grupinho e fala assim, um exemplo real, um pedreiro, olha, os foguetes estão vindo daquele caminhão ali, vamos lá tentar matar aqueles caras que estão operando aqueles foguetes lá. Aí vai, tinha um RPG. Aí veio um helicóptero para contê-los. Aí ele virou o RPG assim, pum, acertou o RPG no helicóptero, o helicóptero caiu. Mas esse não era o objetivo. Aí eles continuaram com os fuzis indo no caminhão, até que começaram os foguetes cair, eles fugiram. Fui encontrar esse pedreiro no hospital, era um herói com a bandeira assim da Nova Líbia em cima dele. Ele tinha derrubado o primeiro helicóptero da Guerra Civil, né? Então, pessoas totalmente comuns assim. Deixa eu só complementar uma coisa. Nesse tipo de situação, né, que, por exemplo, eles iam para a guerra, para o fronte, assim, do jeito que, né, o Lorival está falando, ó, vamos lá, que lá na frente tem um bando de soldados. Teve uma situação, logo no comecinho da guerra, que eu não entendia nada de árabe, eu, um português, e um fotógrafo português e um cameraman inglês. Pulamos numa caminhonete lá que ia para frente. Quando chegamos, ficamos 200 metros dos soldados de Gaddafi. Exatamente, só paramos porque eles começaram a atirar e mataram o motorista. E a caminhonete, e por um acaso nós sobrevivemos. Só que daí, desses 200 metros, nós tínhamos que correr 2 quilômetros debaixo de bala. E todo mundo escapou. Então ali muita gente, ele não tinha uma coisa assim, ó, a gente está junto, está junto. Era uma coisa assim, pô, caramba. E que ficasse para trás quem ficasse, né? Essa inocência que você falou, né, André? Assim, que aí na hora, quando as bombas caem, todo mundo assusta, inclusive a gente, né? E sai correndo. Menos quem? Eu lembro de você, André, me falando disso. A gente se encontrava à noite no hotel, né? Assim, o André tinha insights muito legais. Uma das coisas que você me falou, André, assim, tem aqueles barbudos, da minha idade, mais do que da sua. Quem que eram? Os veteranos do Afeganistão, líbios, né, porque não tinha estrangeiro na Líbia, não deixaram entrar. Eles tentaram entrar, mas não deixaram. Os veteranos do Afeganistão, que era o pessoal do grupo armado líbio, que depois eu entrevistei, e que eram os caras, eu abri uma matéria com a sua descrição que era precisa. Eram os homens barbudos que iam sentados naquela cadeirinha onde o cara morria, né, operando a 23 milímetros ou 14 milímetros, e ia.
E aí começavam a cair os foguetes, que eram os foguetes Grad, né, que o Gaddafi, pela primeira vez, eu acho que na história, ele usou foguetes contra pessoas, né, assim, o foguete vertical, em ângulo zero, era uma coisa nova, usar foguete contra pessoas, né, assim, mas eram foguetes que estavam caindo, foguetes Grad, né, assim, e aí esse pessoal continuava, eu lembro de você falando isso, e eles iam, por quê? Iam gritando o quê? Allahu Akbar, mas só que eles sabiam operar as peças de artilharia. Eram mais modernos. Assim, não, muita gente deixou a barba crescer também, né? Não, mas tinha os caras da Mokat lá, que eram esses que eram minimamente. Eles acreditavam nos 50 treinados, esperando por eles no paraíso. Todos eles acreditam. Todos eles acreditam. Talvez seja verdade. Isso for verdade. Né? Se for verdade. Melhor não pagar para ver. Mas eu tentei colocar um certo heroísmo cívico também, ao lado da questão religiosa. Existe uma questão de falar, não dá para não ir, né? Assim, os exércitos da Tunísia e do Egito são exércitos nacionais, do tipo do nosso, né? Assim, de conscriptos e tal, e por isso ficaram do lado do povo, não podiam. Só que no caso do Egito, eles estão lá desde 1952 no poder, né, com ciclos de governantes militares a partir depois de Gamal Abdel Nasser, mas até antes dele teve um outro general, e a partir daí coronéis e tal sempre estiveram no poder. Então, embora ali na luta eles ficaram do lado do povo, mas eles queriam reservar o poder para eles. E essa é a verdadeira revolução que está acontecendo. O verdadeiro embate é esse, entre o poder civil e o poder militar, né? A questão liberais versus islâmicos vai ficar para um segundo round no Egito, né? A hostilidade contra os coptas sempre esteve lá, né? Assim, sempre foi um problema no Egito, e a Sharia não é uma interpretação do Corão, a Sharia é a lei islâmica, quer dizer, é a Constituição corânica. O problema do Alcorão... Não, a senhora está enganada, a Sharia é a lei corânica. Existem interpretações. Do Corão, existem interpretações do Corão, mas a Sharia não é uma interpretação do Corão, é a Constituição Islâmica, não. Claro que não. Não, peraí. Existe uma Sharia. Existe o estudo e a interpretação legal da Sharia, né? Feito por muitas pessoas. É a jurisprudência. Da jurisprudência. Existe assim como... Mas as leis estão lá, você pode interpretar de forma diferente, mas as leis são corânicas. Mas as leis no Paquistão não são as mesmas que no Egito, não são as mesmas que na Sharia. É a mesma são Sharias. Sharia quer dizer jurisprudência, não é? Sim, jurisprudência. Não existe isso que é o grande problema. Se tivesse uma Sharia, seria fácil. Não existe uma Sharia. Eu acho que existe uma Sharia, assim como existe um Alcorão. Agora, existem várias interpretações de ambos. Existe um Alcorão, mas não existe uma Sharia. Eu estou com um problema aqui como coordenador, que é o seguinte: eu tenho pouco tempo e várias pessoas querendo fazer perguntas. Então eu sugiro o seguinte, André, vou te pedir pra você deixar para falar depois. Eu vou pedir que as pessoas que já se inscreveram, eu vou dar a palavra a elas, façam em sequência as suas perguntas para que a gente volte aqui, encerre e que, por favor, sejam perguntas concisas.